sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei, ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Olá, irmãos, boa noite, graça e paz estejam sobre todos. Eu gostaria de começar esse tempo de reflexão que vai nos inspirar à oração, começando entregando a Deus esse tempo. Vamos orar? Amado Pai, muito obrigado por esse momento que nos foi preparado pelo Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem permitido. E obrigado, Pai, porque o Senhor cuida da nossa vida. Eu peço, Deus, que o Senhor nos dê nessa noite condições de entender a Tua vontade e condições, ó Pai, de nos aproximarmos de Ti, nos preparando, nos encorajando mutuamente para lidarmos com tudo aquilo que vem adiante de nós. Seja com cada pessoa, cada família, com aqueles que estão passando por tribulação, com aqueles que estão celebrando vitórias, com aqueles que têm traçado planos e executado planos. Deus, por favor, cuida da nossa vida. Nós nos entregamos a Ti e pedimos, fala ao nosso coração e nos dê, Deus, nesse tempo de unidade, mesmo que diante de um isolamento social, nós estamos unidos em torno do mesmo objetivo e fé, e em torno do mesmo Deus e da mesma palavra. Então, Deus, dá-nos em torno dessa unidade, aprendizado e recursos para irmos adiante. Nós oramos, ó Pai, entregando tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é a 5ª semana que nós estamos falando sobre últimos dias. Nós estamos procurando algumas pistas, verdades e fatos sobre esse tempo que a Bíblia nos apresenta. Quando nós falamos sobre últimos dias, eu quero ressaltar que últimos dias não significam necessariamente 2 dias, 3 dias ou 7 dias, nem mesmo 3 anos, 7 anos. Quando a Bíblia fala sobre últimos dias, nós podemos entender que a Bíblia está falando sobre um período de tempo, que, na verdade, é um período longo de tempo. Se você parar para pensar, os últimos dias da ótica bíblica, eles são o período de tempo entre
a primeira vinda de Cristo, que já aconteceu há quase 2000 anos atrás, e o seu retorno final. Então, os últimos dias já têm durado aproximadamente 1900 e tantos anos. E nós não sabemos quanto mais esse tempo será. Particularmente, eu me sinto muito curioso sobre tudo que ainda vem pela frente. Algumas vezes eu tenho pensado, comentado com pessoas como vai ser o mundo daqui para frente. Bem, já imaginou se o mundo avançar muito mais do que já avançou até agora? Eu não sei o que vai ser, mas já pensou se o mundo chegar ao ano 3000 ou 2800, por exemplo? Séculos ainda pela frente. O mundo, ele certamente mudará muito. As coisas serão cada vez mais tecnológicas e diferentes de um mundo que nós experimentamos ainda, anos atrás. Bem, eu estou falando isso para dizer o seguinte: quando a Bíblia ela nos fala sobre os apóstolos ensinando sobre os últimos dias, na mente deles, os últimos dias, eles já estavam sendo vividos por eles e eles acreditavam que o retorno do Cristo poderia ser na geração deles. Eles acreditavam nisso. Os cristãos daquele tempo bíblico, os tessalonicenses, os apóstolos, eles estavam se preparando porque eles imaginavam que o retorno de Cristo poderia ser enquanto eles estivessem ainda vivos. Eles morreram, isso não aconteceu. Gerações têm passado e gerações têm se levantado e também passado e Jesus ainda não voltou. E o tempo chegou até nós. E nós estamos hoje, assim como eles, também aguardando e dizendo: será em nossa geração? Será que eu verei com meus olhos o retorno do Cristo vindo em nuvens? Nós não sabemos. Queridos, até que chegue o dia, certamente todas as gerações e todos os cristãos atentos, eles se preocuparão e se importarão com esse tópico. Não é errado, porque a Bíblia diz que o dia e a hora, ele está em posse do Deus Pai. Os anjos não sabem, o Deus Filho não sabe, nós não sabemos, mas o Pai sabe. Então, como nós não sabemos o tempo pode ser hoje, pode ser daqui 5 anos, 10 anos, 500 anos, 1000 anos, nós não sabemos. O que nós imaginamos é que as pistas que a Bíblia dá, elas apontam para uma proximidade. Então, eu estou falando essas coisas para estimular o seu pensamento, para que você não fique preso a uma ideia. Queridos, pensar não é problema. Analisar fatos, conjecturar não é uma coisa ruim. Eu acho que nós precisamos pensar, mas pensar biblicamente, pensar espiritualmente. A carta aos Coríntios diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, esse é capaz de pensar iluminado e dirigido pelo Espírito Santo. Então, querido, você que tem sido dirigido pelo Espírito Santo, pense. Ore a Deus pedindo que o Espírito de Deus te ajude a compreender fatos. Abra as Escrituras, leia as Escrituras, analise o cenário em volta e não tenha medo de refletir. Hoje, eu quero falar um pouquinho sobre os últimos dias da perspectiva do cenário onde a Bíblia apresenta momentos difíceis e críticos, mas focando principalmente em bem-aventuranças. Nós falamos até aqui sobre conduta de vida, sobre fé, sobre governos e poderes, sobre o movimento anticristão, mas hoje eu quero te mostrar que o Apocalipse, que é o livro da revelação dos últimos dias,
ele descreve uma classe, um grupo de pessoas que é chamado de bem-aventurado. Então, esse é o pano de fundo do nosso estudo de hoje. Mas antes de falar sobre os bem-aventurados, eu quero dizer, queridos, o seguinte: a Bíblia, quando narra os últimos dias, ela fala sobre um cenário mundial, global, universal, complexo, problemático. A Bíblia narra calamidades muito assustadoras e terríveis. Se você fizer uma leitura do livro de Daniel, do que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, e mesmo do que João fala nas suas cartas, esse cenário bíblico, ele fala sobre guerra, sobre fome, sobre peste, fala sobre tragédias naturais. Calamidades desse tipo, elas seriam visíveis e elas seriam comuns. Pense comigo, a nossa história humana, ela já presenciou guerras, muitas guerras. Presenciou pestes, fome e tragédias naturais. Eu, particularmente, da minha perspectiva, à luz das Escrituras, eu acredito sim que esses eventos históricos, eles são parte desse plano de revelação bíblico. Porque estamos vivendo os últimos dias e esses eventos, eles são, sim, no meu entendimento, eventos anunciados pela Bíblia, que servem como pistas e sinais da proximidade da vinda de Cristo. As guerras mundiais, as pestes históricas, as tragédias naturais, as grandes secas, o tsunami dos anos passados, a iminência de guerra presente, talvez e certamente a epidemia atual, uma série de fatos como esses. As grandes fomes, o caos de fome e pobreza ao redor do mundo, tudo isso eu acredito que serve como uma base de análise para aquilo que a Bíblia fala. Então, tragédias naturais são comuns e a Bíblia anuncia. A Bíblia também anuncia tormentos pelas mãos do maligno. Queridos, a Bíblia fala sobre esse assunto. Eu sei que falar de Satanás, de demônios, isso tem sido muito falado por alguns e tem sido um assunto rejeitado por outros. Mas olha, a Bíblia fala desse assunto. A Bíblia, ela não tem medo ou vergonha de dizer que Satanás é real e que há demônios que o seguem. Mas ela não narra Satanás como o Deus do Hades, do inferno, como um arqui-inimigo de Deus, do Criador, alguém que se opõe a Deus e que é um rival. Não. Satanás, queridos, ele é criação de Deus. Mas alguém pergunta, poxa, então significa que Deus criou o Satanás? Bem, não. Ao que nós entendemos biblicamente, ele foi um ser criado bom, como tudo que Deus criou foi bom. Mas, assim como o mundo se entregou em um caminho de rebeldia, orgulho e vaidade, assim também ele o fez antes da criação humana. E, de fato, ele vive esperando e aguardando o seu destino e o seu lugar final. Jesus disse no seu sermão escatológico em Mateus, nos últimos capítulos, 25 principalmente, que o diabo, ele tem o inferno como um lugar preparado para ele e para os anjos que o seguiram. A Bíblia fala também no Apocalipse que, em um dado momento do futuro, ele será lançado no lago de fogo para toda a eternidade. Então, ele não é senhor do inferno. Ele será um que estará lá e, infelizmente, na companhia de muitos outros. Então, o Satanás, o diabo, ele está sim atuando, presente no mundo, aguardando o seu juízo definitivo. Mas enquanto isso, ele atormenta a raça humana, ele oprime, ele possui, ele tenta, ele seduz, ele atua nas cobiças humanas, influenciando a humanidade
A Bíblia diz que ele é o Deus desse século, o espírito que atua nos filhos da desobediência. De fato, a raça humana, ela tem elegido esse elemento como uma fonte de orientação, como o Senhor que seguem, porque ele é o Senhor da mentira, do mal e do pecado. Então, queridos, quando o mundo se entrega a essas práticas, é como se estivessem dizendo: olha, o diabo é o meu Deus, o meu mestre, aquele que me guia. Esse assunto, ele precisa ser analisado. A Bíblia fala então que nos últimos dias haveria tormentos por Satanás e pelos demônios. Mas a Bíblia também narra, pensando nos últimos dias, um cenário onde haveria perseguição política e religiosa. O texto bíblico fala desse assunto mostrando que os governos, especialmente quando surgir aquele líder que a Bíblia narra como o homem da iniquidade, o anticristo, o oponente de Cristo, uma forte perseguição será levantada contra os cristãos. Ela terá um caráter político, econômico e social e será um assunto sério e terrível. Mas não se enganem, ainda hoje há perseguição. Política, sim, mas há também perseguição religiosa. Há países no mundo muito fechados ao Evangelho de Jesus. É triste, mas China, com seu ideal marxista-comunista, se opõe a toda forma de religião, principalmente o cristianismo. A Índia é um país que está se fechando mais e mais para o cristianismo. Países como a Coreia do Norte, Nigéria, países do Oriente Médio, são lugares onde o evangelho não tem acesso. E não apenas lá, mas até mesmo em países onde antes o cristianismo já foi bem aceito, hoje ele não é tolerado. Queridos, existe perseguição, existe sim. Então, olhando para o cenário mundial, nós vemos tragédias, nós vemos tormentos e nós vemos perseguição. O livro do Apocalipse chega a usar 3 séries de julgamentos sobre o mundo, na forma de selos, trombetas e taças. João descreve isso, ele fala que viu selos. Selos, queridos, eram marcas em cera, que era uma forma de um símbolo, um sinal que ficava em um documento ou um testamento. Ele tinha a ideia de testificar a validade daquele documento e mantê-lo preservado até que fosse aberto no tempo certo, e que assim a vontade do testador ou do autor pudesse ser conhecida. Então, um nobre, uma autoridade, colocaria uma cera naquele documento, colocaria sua marca, o seu sinete, e ele seria aberto no tempo certo. Então, a vontade, o desejo do autor, do testador, seria então conhecido. E João diz que viu um livro com selos, e os selos então foram abertos. É como se João estivesse dizendo: olha, o Deus Criador, ele tem suas vontades pré-determinadas. E elas então foram abertas no tempo pré-determinado por ele. Então, essa é a ideia que se dá. João viu também trombetas. A trombeta era um instrumento usado para comunicar mensagens, para dar orientações, ou seja, ela anunciava uma estratégia anteriormente definida. É interessante que um exército, por exemplo, quando ouvisse determinado toque da trombeta, sabia que era para tomar tal decisão. Quando ouvisse outro, determinada decisão. Pessoas de uma cidade, quando ouvissem determinado toque, saberiam que um inimigo estava se aproximando. Então a trombeta, ela comunicava uma mensagem e executava uma estratégia pré-definida.
Então, quando João diz que viu no futuro, nos últimos dias, como toques de trombeta, é como se dissesse, olha, algo pré-definido foi então anunciado. Uma estratégia, um plano já elaborado. Ele recebeu então a voz, o toque de comando. E o Apocalipse também fala nessa série de julgamentos sobre taças. Então pense, uma taça é um recipiente que pode conter algo amargo, algo doloroso para aquele que toma e recebe. É como se João estivesse dizendo, olha, eu vi também que taças com um conteúdo amargo, elas foram derramadas sobre a terra. E a terra teve que provar, receber essa experiência, essa coisa amargosa. Queridos, o que estou querendo dizer? João, ele narra as calamidades, os tormentos, as perseguições. O livro do Apocalipse menciona esses juízos na forma de julgamentos que foram descritos como selos se abrindo, trombetas tocando e taças se derramando. Ou seja, mostrando que vontades pré-determinadas, planos já estrategicamente definidos e uma experiência, algo amargoso e doloroso, tudo isso estava sendo dispensado ou entregue ou lançado sobre a criação pela permissão de Deus. Alguém diz, nossa, Deus é severo e cruel. Por que Deus permite? Irmãos, lembrem-se disso. Deus não criou o mundo para experimentar isso. Deus não tem prazer na morte e no sofrimento. Deus não tem prazer no pecado, nem na rebeldia e no orgulho. Os juízos de Deus sobre a humanidade, eles servem como forma de alertar os homens, de corrigir os homens, de abrir os olhos para que se humilhem e se arrependam. Se você observar os capítulos 5, 6, 16 do Apocalipse, você vai observar que Deus permite esses juízos para que os homens sejam impactados e se humilhem diante dele. O que Deus tem permitido é que o homem veja o caminho mau que tem andado, que a rebeldia, que a idolatria, que a incredulidade são coisas que Deus não aceita. E o que Deus quer é que o homem se humilhe na sua presença. Queridos, volte-se para Deus. Volte-se para Deus no ato da fé. E Deus tem atuado no mundo, permitido essas coisas, esses eventos, essas manifestações dolorosas, como forma de tocar a mente, o coração e o corpo do homem, para que ele acorde e olhe para o Criador. Bem, esse é o cenário mundial. Um cenário favorável? Não. Um cenário difícil, mas o Apocalipse diz que no meio de tudo isso, há um grupo que é bem-aventurado. Bem-aventurado significa muito feliz, completo, plenamente satisfeito, ou seja, cheio de alegria e contentamento. João então vai dizer, orientado por Cristo e pelo Deus Pai, que há então pessoas que são bem-aventuradas, mesmo nesse cenário complexo dos últimos dias. Eu vou mencionar as 7 citações de bem-aventurados. Esses textos e referências, eu vou deixá-los também na descrição desse vídeo, desse material. E eu gostaria de incentivá-lo a ler, a estudar, e que assim você possa ser encorajado pelas bem-aventuranças dos últimos dias. Vamos começar a ler? Já falo antecipadamente, né? Eu não quero me demorar em todas elas, mas apenas mencioná-las. A simples menção, ela já vai ser clara para o nosso entendimento. Vamos para Apocalipse capítulo 1?
O versículo 3, o texto assim diz: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha o que João diz. É a introdução do livro. João, ele diz quem escreveu, o que o motivou, e ele então fala, olha, a pessoa que ler, ouvir e guardar em prática o que está escrito aqui, essa pessoa será feliz, realizada, completa e contente. É uma forma interessante de João começar o livro. Ele mostra que há uma bem-aventurança, uma felicidade em guardar o livro. Vamos ver mais? Vá para o capítulo 14 e veja o versículo 13. Diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhe isso. Aquele que morre, que mesmo morrendo por morte natural, ou como um mártir, ou como alvo de perseguição, intolerância pela fé, olha o que o Espírito de Deus testifica. Essa pessoa, ela é feliz se morrer permanecendo em Cristo, ou seja, guardando a profissão de fé em Cristo. É como se o Espírito dissesse, aquele que não nega o Cristo, aquele que morre pela fé no Senhor e mantendo-se fiel ao Senhor, essa pessoa é bem-aventurada. Ela receberá a recompensa e o consolo. Ela descansará das suas fadigas e dores. Queridos, quando alguém que se entregou pela humilhação e fé ao Senhor, vivendo como um discípulo que guarda a palavra de Cristo, essa pessoa que morre, ela descansa no Senhor. A morte dela pode até ser dolorosa, porque pense, a morte de um mártir não é fácil. A morte de alguém perseguido não é fácil. Mas aquele que dessa forma morre, ele recebe recompensa e descanso. Então, bem-aventurado é aquele que morre sendo leal e não negando o seu Senhor. Avance para o capítulo 16. O versículo 15 diz: Eis que venho como vem o ladrão, e bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. João, ele menciona uma palavra do próprio Cristo quando diz: a minha volta, ela será inesperada. A minha volta será em momentos em que vocês não sabem quando será. Então, fique preparado. Queridos, quando nós estamos esperando alguém na nossa casa ou esperamos encontrar alguém onde quer que seja, nós nos vestimos, nós cobrimos a nossa nudez, nós nos preparamos para não sermos encontrados em uma circunstância vergonhosa. Assim também, nós que estamos aguardando Cristo, precisamos estar preparados, livres de vergonhas e coisas que nos trariam então culpa na vinda de Cristo. Ele diz: feliz é aquele que vigia, que se guarda, que vive em santificação, que não vive em prática de vergonha, porque a minha volta será inesperada. Queridos, o texto não está falando sobre nudez propriamente dita, porque por mais que pareça bobo o que vou dizer, Cristo pode voltar em momentos inesperados. E pode ser que, humanamente falando, as pessoas estejam dormindo, tomando banho, em práticas de intimidade, coisas assim. O texto não está falando disso.
O texto está falando sobre práticas vergonhosas, pecaminosas. O texto fala disso, então, que possamos vigiar para que o retorno de Cristo não nos apanhe praticando pecados, coisas que Deus condena. Vamos ver mais? Capítulo 19, versículo 9. O texto diz: Então me falou o anjo, escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. João, ele menciona um evento muito interessante: a ceia das bodas ou do casamento do noivo, que é Cristo, com a igreja, que é a noiva. A Bíblia usa essa metáfora, esse exemplo, dizendo que Cristo, ele é o noivo. Ele está ausente por enquanto, mas que ele virá para encontrar-se com a sua noiva e assim unir-se a ela em caráter definitivo e eterno. A igreja é chamada de noiva de Cristo. E quando fala igreja, não é a Batista Livre, ou a Assembleia de Deus, ou a Quadrangular, não. A igreja é o corpo de discípulos espalhados por toda a terra. Então, Cristo virá um dia para unir-se, para buscar a sua noiva. E assim ela estará com ele para todo sempre. João então diz: feliz é a pessoa que participa desse momento. Feliz é a pessoa que é igreja de Cristo, que é parte, membro da igreja de Cristo. Porque então significa que essa pessoa se casará com Cristo e estará com ele para sempre. Usei essa expressão, casar, porque o exemplo bíblico fala disso. Cristo tomará os seus para estar com ele para sempre. Ele virá e nos levará para estar com ele de maneira definitiva. Vamos ver mais? Olhe capítulo 20, versículo 6. O texto diz: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. João menciona 2 ressurreições no Apocalipse. Cristo também falou disso no início do Evangelho de João. Ressurreição da vida, ressurreição da morte, ressurreição dos justos, ressurreição dos ímpios. João diz que feliz é aquele que participa da ressurreição para a vida. Sobre esses, a morte eterna não tem peso, porque aqueles que passaram por essa ressurreição foram aqueles ressuscitados para viver eternamente. Irmãos, aqueles que morreram em Cristo, mesmo nós se morrermos e não vermos a vinda do Cristo, olhando com nossos olhos físicos, não tem problema. Jesus prometeu ressuscitar aqueles que são dele. Então, feliz é aquele que participa dessa ressurreição, ou seja, a ressurreição que conduz à vida eterna. Esses estarão com Cristo e reinarão com Cristo, aqui na terra, em todo o universo, porque tudo é do Senhor. Vamos ver mais? Capítulo 22, veja versículo 7. O texto diz assim: Eis que venho sem demora, diz Cristo. Bem-aventurado todo aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É interessante que no primeiro capítulo, João disse: feliz é aquele que guarda essa palavra. É João introduzindo a mensagem. Mas agora o próprio Cristo, depois de ter enviado todas as revelações, ele diz: eu venho sem demora, e feliz é o homem que guarda tudo o que eu anunciei, tudo o que eu disse. Esse é feliz. Vejamos o último texto, a última menção. Versículo 14 diz:
Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Veja, o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo pecado. A primeira carta de João diz isso. O Evangelho de João também diz no princípio que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, a associação de Cristo como Cordeiro nos lembra que o sangue do Cordeiro era oferecido para perdão de pecados. E o sangue de Cristo, sendo ele perfeito, ele é o Cordeiro perfeito que ofereceu o seu sangue perfeito para nos perdoar pecados de uma vez por todas. Então, o texto bíblico diz: feliz é aquele que é lavado, que é perdoado, limpo dos pecados, por causa do sangue de Cristo. Ou seja, queridos, quando nós nos humilhamos e confessamos a Cristo, nós somos perdoados dos pecados. É como se fôssemos lavados, mas não um lavar, falando espiritualmente, que é por água. Não. Nós somos lavados pelos méritos de Cristo. E a Bíblia diz que Cristo, ele morreu, derramou o seu sangue, para que derramando o seu sangue, entregando sua vida, nós pudéssemos ser lavados e santificados. É como se nós, então, quando depositamos nossa fé em Cristo, tomássemos um banho de perdão e purificação. E seria o sangue do Cristo, essa água, esse líquido, esse elemento que nos purifica. Isso tem uma aplicação espiritual. Não precisa ficar pensando nisso fisicamente. Mas, queridos, o perdão dos pecados, ele é possível porque Cristo derramou sua vida e ofereceu-se por nossa causa. Feliz, então, é o homem que tem seus pecados perdoados. Esse pode entrar na morada eterna como um herdeiro, como alguém que tem direito, alguém que pode entrar com confiança, como quem passa pelas portas. Não precisa invadir a morada, não precisa tomá-la à força, não. Ele ganha o direito porque foi perdoado. 7 bem-aventuranças. Algumas delas falam sobre guardar a palavra. Fala também sobre morrer em Cristo, sobre participar das bodas do Cordeiro, ou seja, do momento em que Cristo resgata a sua igreja. Fala também sobre participar da primeira ressurreição, sobre ter os pecados perdoados. Queridos, leiam esses textos. Meditem sobre eles. E sabe de uma coisa? Em tempos difíceis, em tempos de calamidades, tormentos, perseguição e conflitos, o homem pode ser completo, feliz e realizado. Mas para que isso aconteça, ele precisa se encaixar, receber a palavra e cumprir o que ela diz. Quer ser completo, feliz e realizado? Observe as 7 bem-aventuranças. Pratique-as. E Deus te dará essa plenitude de paz e alegria. É o desejo que eu tenho para mim e também para você. Vamos orar? Pai Santo, louvado seja o teu nome por essa palavra. Deus, muito obrigado. A palavra não é minha, Deus, a palavra é tua. E eu peço, Deus, planta essa palavra em nosso coração. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor possa elucidar e trazer para o coração de cada ouvinte, cada espectador, a compreensão do texto e o encorajamento pelo texto. Vivemos dias, Pai, de grande vazio, mas queremos ser completos. E não completos pela ótica vaidosa, avarenta e pecaminosa do mundo. Deus, não. Queremos ser bem-aventurados conforme a instrução bíblica. Dá-nos essa graça, Pai.
E assim nós entregamos nossa vida em Tuas mãos, pedindo que nesse momento em que iniciaremos um tempo de oração, que o Senhor esteja conosco. Louvado seja o Teu nome e louvado seja Jesus Cristo, que morreu por nós. É no nome dEle e nos méritos dEle que nos aproximamos e oramos. Amém. Nesse momento, eu quero convidá-lo a orar. Quero convidá-lo a se humilhar diante de Deus. Fale com Deus. Compartilhe um tempo de amizade com as pessoas que estão ao seu redor. Se você estiver sozinho, ore. Fale com Deus. Derrame seu coração na presença de Deus. Mas, queridos, falem dessa palavra. Compartilhem essa palavra. Ela é uma mensagem de Deus para o seu encorajamento. Não é a minha palavra, é o que Deus diz. E eu me sinto muito feliz de receber essa palavra na minha mente e coração. E quero que ela também chegue a você, para o seu encorajamento. E o desejo que tenho é que um dia, passando pela vida, ou sendo ressuscitados, que possamos um dia entrar pelas portas na cidade preparada por Deus, unindo-nos ao noivo. Isso é o que deve mover a nossa esperança. Que a graça de Deus esteja sobre todos.